Valentinho Tal Bonequeiro foi um vídeo gravado em 2020, durante a pandemia, por mim, Nayara Parolin e pelo Igor Ribeiro. Esse vídeo, a gente partiu da ideia de que era mais ou menos o que a gente estava vivendo naquele momento. Era um momento em que a gente estava confinado, que a gente não tinha muitas coisas além da nossa parte criativa e do nosso trabalho para fazer da maneira que a gente podia. Então, pensando muito nisso, eu tive essa ideia de, com esse boneco, que é o Valentim, que é esse boneco grande, o boneco híbrido, que ele construísse uma outra marionete para fazer companhia para ele. Que era mais ou menos o que eu vivia naquele momento, que era estar em casa e continuar trabalhando com os recursos que eu tinha, que eram os meus bonecos e também sem muita companhia, né? Porque a gente estava num momento mais solitário. No vídeo eu faço a manipulação dos bonecos. Eu também gravei algumas cenas, porque no início eu estava meio sem companhia, então eu gravei muitas coisas no tripé e gravei algumas coisas eu mesma. Tem cena que eu manipulo a cabeça, então eu gravei com a câmera assim. Foi um vídeo que a gente fez muito com o que era possível naquele momento, então é um vídeo gravado em casa, com uma câmera que era possível ter naquele momento e com os bonecos que já estavam prontos antes daquele contexto. Então eu trabalho na manipulação, um pouco na gravação, e depois o Igor Ribeiro também gravou comigo algumas cenas, acho que a maioria das cenas, e também ele é o responsável pela montagem e também pela edição do som, né, das escolhas das músicas e também do encaixe dessas músicas nesse vídeo de maneira geral. Uma coisa que a gente percebeu nessa transição, né, de fazer teatro e de repente estar num contexto que a gente começa a produzir audiovisual, é que por mais que a gente tenha uma ideia, que a gente roteirize, né, o que eu fazia é isso, eu tinha as ideias, então eu criava todas as ações que eu achava que eram possíveis o boneco executar. No meio do caminho, às vezes a gente tinha algumas outras ideias, então eu seguia gravando. E no final, quando a gente ia para edição, que foi uma coisa que eu aprendi nesse momento, é que a edição podia mudar muitas coisas, manipular muitas imagens, e isso foi um ganho muito positivo dentro do que seria a criação, dentro do que é a criação. É entender que a gente pode mudar as coisas e às vezes apresentar um outro contexto com uma música ou mesmo com uma inversão de cenas. No vídeo eu uso duas marionetes, então a primeira é o Valentim, que é essa marionete híbrida, esse boneco grande, que eu manipulo de dentro dele. E o outro é o boneco de fios, que é esse boneco de madeira que eu chamo carinhosamente de Ítalo. O Valentim foi um boneco criado numa oficina da Natasha Belova e da Tita Jacobelli no Chile em 2015. Era uma oficina que foi bem extensa. A ideia é a gente criar os bonecos e também já começar um processo de criação de cena, um início de espetáculo. Então a gente já saiu de lá com um trabalho que eu tenho, que é um trabalho de sala, né, para teatro. Eu comecei a entender ao longo desse processo também, gravando bastante, que eu também era essencial que eu tivesse de vermelho para eu também ficar mais escondida atrás dele ali. Então eu usava uma touquinha vermelha para que se aparecesse um pouco da cabeça não desse para me ver. A blusa também que eu usava por baixo era uma blusa vermelha. A marionete de fios foi uma marionete feita numa oficina do Steven Motran, na Itália. Ele é um marionetista inglês bem importante, assim, bem renomado, principalmente nesse quesito de construção. Então aí tem essa marionete que é essa ideia de que o Valentim construiria essa pequena marionete de madeira e juntos eles vivem as suas existências de marionete. A gente está muito feliz de participar da 10ª edição do Festim, do Grupo Girino. É um festival tão importante dentro do que a gente faz, né, do teatro de formas animadas. E eu espero que vocês se divirtam vendo Valentinho Tal Bonequeiro e que a gente se encontre em breve.